rodou até agora, conta para mim aqui no chat qual a provocação que você vai levar para o seu dia a dia. E agora a gente vai bater um papo com a CHRO da Olist, a Patrícia Tourinho, para a gente entender um pouco como eles estão reformulando a questão de carreira e performance por lá, e principalmente como eles estão utilizando dados para isso. Inclusive o spoiler que eu soltei um pouquinho antes, uma nova função também que surge no RH, que é o RH Ops. Patrícia, tudo bem contigo? Como é que você está por aí? Você está lá em Curitiba, né? Vamos ver se eu tô tô em lembrando certo. Curitiba, Léo. Tá Tá calor por lindinho. aí? Como é que tá as coisas? Quase um milagre. A gente tem estranhado aqui em Curitiba, porque agora a gente tem verão, né? Tá, tá diferente. É como eu tô brincando, né? Agora a gente sabe como é que os legumes, as coisas se estendem dentro de uma air fryer, né? Que é essa De sensação que uma a air gente tá tendo. fryer. É Exatamente. basicamente isso. Conta pra gente um pouco, então, Patrícia, como que, trazendo aqui, de onde surgiu a necessidade de reestruturar as questões as estratégias de carreira e performance dentro da Olist? Foi uma decisão do board? Foi uma necessidade que você percebeu? Foi olhando algum bench? De onde que partiu isso? Léo, bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui conversando hoje. A gente que Eu sou uma agradece. pessoa que eu gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar que eu decidi trabalhar com pessoas, né? Eu sou advogada de formação, trabalhei anos como advogada, e por propósito, por acreditar que gente é o que muda o ponteiro, que gente é o abracadabra de qualquer negócio, eu decidi migrar minha carreira para recursos humanos. Já tem aí mais de, caramba, 15 anos, Jesus. Quando fala isso dá um susto. E aí eu falo isso, né, antes de responder sua pergunta, porque eu acho que a necessidade do Olist a resposta da sua pergunta, ela está dividida em duas Uhum. coisas. A primeira delas é que vir para a cadeira do Olist há quase 18 meses atrás tinha um convite para tentar construir recursos humanos dentro da companhia de uma forma que eu sempre quis fazer. Então, ter essa carta branca é muito legal, porque é sempre um ambiente de teste, né? E eu acho que as startups, elas te dão essa oportunidade. Talvez nem sempre, mas na que eu estou, que é a Olist, sim. Então, essa relação, ela é muito próxima e a frente de recursos humanos dentro da companhia realmente é vista como um pilar estratégico, o que facilita chegar na conclusão que a gente precisava olhar recursos humanos de um jeito diferente. E aí a Uhum. necessidade, Léo, de fazer, né, esse desenho acontecer, vem do fato que a Olist é uma companhia super jovem. A gente está falando de uma companhia com 9 anos completos nesse mês, né? E uma companhia que cresceu de um jeito muito rápido, super acelerado. E esse crescimento, ele não necessariamente acontece do jeito mais organizado do mundo. Especialmente quando a gente fala, né, das estruturas de pessoas e tudo mais, porque você vai correndo meio contra o relógio. Então, não necessariamente você tem o melhor desenho organizacional, não necessariamente você tem os melhores processos, e é aí que veio a necessidade de redesenhar. A Olist tinha os processos dela, mas não necessariamente eles eram maduros e já estabelecidos, né? Então, a necessidade ela veio daí, dessa sensação Uhum. de preciso de processos estáveis, simples, né? Que a pessoa que estava antes de mim aqui conversando trouxe isso, achei ela bárbara. A necessidade de manter simples é gritante, porque se você começa a propor do nada coisas muito complexas, já parte, né, da construção da casa pelo teto, isso cai, porque ninguém entende o que você está querendo fazer, a aderência é baixa, você não consegue aplicar nada. Então veio essa necessidade de ter uma estrutura de RH que fosse simples, ágil e se Uhum. conectasse com o negócio de maneira a ser entendida. Então, o que eu estou fazendo traz valor para você. Olha aqui. E aí, daí foi o start desse processo todo que a gente passou nos últimos 18 meses. E no papo que a gente bateu também foi o ponto de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho batido bastante nesses conteúdos aqui também. Não, vamos, gente, vamos começar por algum ponto. Não começa querendo fazer tudo ao Isso. mesmo tempo, porque daí você vai se embolar, vai dar ruim no final da história. A gente sabe que o RH vai ser taxado como incompetente porque não conseguiu dar conta. Então não proponha Você mais do sabe, que não, você. Pode falar, desculpa. consegue. Não, imagina, eu acho que para além do incompetente, se você vai direto para o complexo, você pula uma etapa muito importante que é a educação.
Porque você não Uhum, pode partir do pressuposto que você domina uma prática, a companhia inteira domina aquela prática, né? E esse é um risco grande quando você quer abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo. Alguns riscos. Primeiro, você detona a sua equipe, porque ninguém aguenta, né? Você coloca energia demais, abre janela demais, não tem como acompanhar tudo, meio caótico. E a segunda é que você não pode ignorar esse processo de educação da população, porque senão você isola recursos humanos. E quando você isola recursos humanos, você fica aquela velha, não, mas isso é coisa do RH. Quando você está uhum, implantando coisas e o retorno da operação é isso é coisa de RH, para e dá uma olhada no que você está fazendo. Porque tem uma chance muito grande de você estar isolando a área sem que as pessoas tenham um valor percebido na ponta da sua execução, né? uhum. E sendo assim, você não vai evoluir em nada, você vai ter que voltar 2 casas ali na frente. Então, realmente não tem como, não é opcional. Na minha cabeça, manter simples é muito importante, educar é muito importante, e para isso, um bom planejamento é fundamental, né? Tanto é que aqui, Léo, a gente decidiu começar a nossa mudança, apoiar, né, usar como base áreas como remuneração estratégica e a mais queridinha, meu xodó dos últimos 18 meses, que é melhoria contínua e performance, né? Que são áreas, vou explicar por que de cada uma delas. Né? Como eu falei, 9 anos de companhia, sem processos estabilizados, a gente precisava olhar o que a gente já tinha. Porque aqui eu queria deixar um ponto assim que eu acho muito importante, né? Valorize. Chegou no RH, assumiu uma cadeira de gestão, valoriza o que aconteceu antes, porque tem muita gente boa que fez muita coisa boa. Não pode chegar e simplesmente agora vamos executar assim, esse é meu plano, é minha visão de negócio, vamos correr nela. Não, essas Uhum. áreas de melhoria contínua e de projetos, né, que é o que liderou a mudança toda do RH que a gente propôs aqui, elas são muito importantes porque elas levam em consideração o histórico da companhia, o que o time produziu até ali, o que a população geral da companhia está acostumada a ter acesso de recursos humanos, e parte dessa construção, né? Então você consegue não chocar loucamente, não Uhum. quebrar, não gerar tanto atrito nas coisas novas que você está construindo e sempre respeitando o planejamento. Onda 1, onda 2, por onde eu começo, quais são as iniciativas, né? Porque é muito diferente você estar liderando uma estrutura em manutenção, porque quando você lidera um RH que já tem muito tempo, que já opera, né? Você está numa manutenção, você vai reformar algumas partes. É muito Uhum. diferente de quando você lidera uma operação que está se construindo. Esse planejamento é essencial, senão você quebra o seu canal de comunicação com a população total da companhia. Não, acho que você traz um ponto fundamental, Patrícia, que é a frase, estamos trocando a roda com o carro andando, estamos trocando o motor com o avião decolando, com o foguete decolando, Nossa, que falar que foguete não dá ré. Foguete agora dá ré graças a Elon Musk, né? Vamos lá que até a piada não exato. faz mais sentido. Gente, tá tudo bem a gente trocar peças durante o andamento, reformar a área de RH, reformar um certo processo, mas comunica às pessoas do que você está fazendo, e acho que você traz um ponto que, para mim, Sim. sempre eu ouço isso como uma dor. Chegou a Patrícia numa nova companhia, chegou a Patrícia na Ulixe, tudo que foi feito anteriormente joga no lixo porque não prestava. Calma, vamos entender o que estava sendo Mentira. feito, o que Uhum. pode ser utilizado. E assim, as pessoas que construíram, provavelmente boa parte delas estão ali. Então você já pega esse Isso. time de má vontade, porque, peraí, quem é ela para chegar aqui dizendo que o que eu fiz estava errado, o que não presta? Então, Uhum. começa ouvindo e depois de ouvir estrutura, comunica. Você falou das ondas, comunica o que eu estou fazendo. E acho que é um dos pontos principais que o RH tem dificuldade. Comunica o que você está fazendo, por que eu estou fazendo, qual o meu objetivo com isso e como que isso liga no negócio lá no final da história. Então, acho que é mais do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo, também comunicar o que você está fazendo. E não é comunicar, mandei um e-mail, uma newsletter para a companhia inteira. Mandei para todo mundo, tá todo mundo sabendo. Será que o canal que eles leem é o e-mail? Será que é o WhatsApp? Será que é uma intranet? Será que é um mural na porta de entrada da empresa? Comunicar é mais do que falar ou escrever, é saber que as pessoas estão te entendendo, né? Aham. Eu acho que esse ponto é valioso porque comunicar é primordialmente ouvir. Uhum, Então, por mais que você tenha uma intenção mágica de construir algo fabuloso, brilhante, se você não está ouvindo o que a população quer, corre o risco de se oferecer uma Ferrari e a pessoa querer uma caneta Bic,
né? Eu acho que tem esse cuidado. E aí, você trazendo isso, para você entender um pouco o que foi o nosso planejamento aqui, a gente tem uma estrutura de comunicação e cultura. Veja que comunicação está Uhum. junto à cultura, né? A gente tem essa estrutura permeando todas as ações de recursos humanos. Para garantir isso, para garantir que a gente não está comunicando como a gente quer comunicar, a gente está comunicando como a companhia melhor recebe, como a companhia melhor adere, Uhum. né? Porque construir recursos humanos dentro do negócio significa que eu vou ter humildade suficiente para entender que a minha perspectiva é só uma hipótese e que eu preciso entender como é que eu levo ela para dentro do negócio para me comunicar genuinamente com o negócio. Porque do mesmo jeito, Léo, que você fala que não dá para chegar, isso aqui é o melhor, vamos fazer, ignora o passado, não dá para fazer, não dá para fazer sozinho. E para além de convidar o time de RH a construir junto, você precisa convidar os líderes e os gestores a construir junto, porque senão Uhum. eles vão entender como movimento de RH e não vão aderir, né? Então, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Leva mais tempo, Léo, do que a gente gostaria que levasse. Porque quanto mais gente eu envolvo, mais tempo eu levo, porque eu tenho mais agendas, eu tenho mais rituais, eu tenho, mas também é mais sólido, né? Porque quando eu Uhum. chego para conversar com uma equipe e contar, olha, a gente fez tal planejamento sei lá, de sucessão para a área, ou de alguma coisa de remuneração, qualquer coisa que eu vou levar para dentro de uma área, quando eu chego para a área e comunico com o líder do meu lado, e todo mundo entende que ele estava junto na construção, ou que demais líderes estavam juntos na construção, a aderência é outra. Então, eu não tenho o retrabalho de voltar para explicar de novo, né? Então, é importante que a gente tenha uma visão de médio e longo prazo e tenha um calendário de execução que respeite o calendário da companhia. Eu falo isso 70 vezes por dia. Ah, porque a gente vai fazer isso e vamos fazer um projeto de não sei o que lá e vamos fazer mentoria. Está dentro do calendário da companhia? O calendário do comercial está sendo avaliado na hora de propor uma inserção de recursos humanos? Porque senão você não vai ter aderência. Para quem que você está trabalhando? Você está trabalhando para RH ou você está trabalhando para a companhia? É assim que você Uhum. vai criando esse espaço de caminhada de RH para realmente sentar na mesa e discutir junto. Porque a companhia passa a entender que você realmente está olhando, né, como o todo funciona e não exclusivamente o que você gostaria de fazer. Não, e Né? tudo isso está em cima de dados. Tudo isso você traz em cima de dados. E, inclusive, Exato. agora vamos revelar o spoiler que eu usei, Patrícia, para falar um pouquinho desse conteúdo. O que faz o ser humaninho chamado RH Ops? Conta pra gente aí, o que Tá, é essa função dentro do RH? explico. Eu acho que não dá para chamar, vou dar minha perspectiva mais honesta. Aham, Eu não acho que a gente esteja falando de uma função nova. A aham, função talvez já exista em várias companhias, uhum, mas o holofote em cima da função é novo. Quando o tá, holofote em cima da função é novo, as características do profissional que está nessa cadeira também são diferentes. uhum, O que torna a cadeira relativamente nova. Então, o que a gente estabeleceu aqui na Olist? A gente tem uma estrutura que conta com uma estrutura de BPs, uma estrutura de remuneração estratégica, performance e melhoria contínua, que é onde ficam os nossos projetos de RH, toda a liderança dos projetos de RH sai dessa estrutura. A gente tem uma outra área de comunicação e cultura, uma outra área de desenvolvimento e talent acquisition, e a gente tem operações de RH. Operações de RH fica com tudo que é transacional na companhia inteira. Então, é a minha principal fonte de comunicação com outras áreas, no sentido de, se eu estiver falando alguma coisa, se alguém estiver fazendo se alguém estiver fazendo uma nova estrutura, o BP vai estar ajudando com o desenho organizacional? Vai. Mas quem vai entregar dados para a gente entender quais as remunerações aplicadas, como é que funciona a estrutura, quais os dados que a gente tem para dizer que aquele é o melhor desenho, quem se comunica com finanças, fica tudo em Ops. Porque a gente entendeu aqui que a comunicação do meu Head de Ops vai muito melhor para dentro de finanças do que de algumas outras áreas. Então, só para você ter uma ideia, o meu Head de Ops participa das reuniões de entrega de desempenho da companhia inteira. Então, todo mês a gente uhum, tem um ritual aqui, que é um ritual onde as unidades de negócio vêm contando onde eles estão no business plan da companhia, e esse Head de operações, ele está lá dentro. Porque se a gente tiver que conversar sobre
um desenho organizacional que rebalance o P&L da companhia. Se a gente tiver que falar sobre atingimento de EBITDA, se a gente tiver que falar sobre qualquer coisa do gênero, é ele que vai encabeçar essa discussão para fins de recursos humanos. Desse jeito, a gente aproxima recursos humanos do que são as metas gerais da companhia. Fantástico, porque aí você liga o ponto com o outro, que é no final da história o que o CEO quer saber, o que o meu RH está fazendo para me ajudar a atingir o resultado. Exatamente. E aí, então, tudo que as áreas vão fazer vai acabar passando por Ops, né? Então, por exemplo, aqui, People Cost da companhia inteira é administrada por essa pessoa na cadeira de operações de recursos humanos. Veja que ela está muito longe só do olhar de folha, do olhar, né, de benefícios e tal. Isso também está lá. Mas como a gente coloca esse profissional dentro da companhia, muda muito. Qualquer processo meu, qualquer projeto meu que tenha vínculo com EBITDA, ou P&L, ou Business Plan, ou algo do gênero de planejamento de execução do negócio, essa pessoa vai estar na mesa discutindo. Então, quando eu desenho qualquer interface de negócio da companhia, por exemplo, vamos alocar capital, né? Porque é uma startup, tal, tem investido. Então, vamos alocar capital num negócio novo. A pessoa que vai estar na mesa discutindo como é que a gente faz isso no viés de people vai ser essa pessoa que é o head de operações. Então, ele sai desse olhar escondido, que às vezes essa cadeira de remuneração, a cadeira de folha, ela fica uma cadeira um pouco mais escondida para uma pessoa que senta para tomar decisão, que ouve qual é o planejamento estratégico e que reage àquele planejamento estratégico. Da mesma forma, quando eu falo nas negociações sindicais, quando eu falo de problemas trabalhistas, quando eu falo de stock options, toda a execução disso está nessa cadeira. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Entende que o vínculo dessa pessoa com as demais áreas de RH é enorme? Então, tenho que fazer a retenção de alguém. O que eu vou projetar aqui? O BP ele vai sentar com essa pessoa para entender quais são os mecanismos que ele pode acionar. O jurídico vai sentar com essa pessoa, caso ele tenha alguma situação de ética ou de qualquer outra coisa. Patrícia, desculpa, probleminha técnico, agora a gente volta. Acontece. A gente, quem sabe, faz ao vivo, e ao vivo vai dar alguns pequenos BOs. Então, a gente voltando aqui, Você explicou um pouquinho sobre essa pessoa que senta, ela tem uma visão, talvez uma visão mais apurada que o próprio CEO, muitas vezes, né? Porque ela está navegando num nível mais, que ele conversa com tudo e os custos, projetos, por exemplo, vai precisar fazer uma redução de pessoas. Essa pessoa está sabendo, talvez, antes que os outros, vai precisar preparar algumas coisas. Vai crescer a companhia. Essa pessoa também precisa dar energia nos times de recrutamento e seleção. Vou precisar abrir uma nova filial. Adquirir uma companhia nova. Essa pessoa está lá. Exatamente. Por isso que eu te falo, Léo, que é muito sobre o perfil. Então, por exemplo, você pega um profissional que liderava algumas áreas que ficam dentro dessa estrutura de Ops hoje, a gente não falava no nível de influência que essa pessoa precisava ter. Hoje a gente fala, porque hoje ela sai, né, da área, ela não é uma posição que fica escondida, ela é uma posição que tem muita... tem muito holofote, tem muita presença, tem muita abertura para discussão, tem uma opinião que é muito valiosa. Por que essa opinião é valiosa? Lembra quando eu comentei agora há pouco da necessidade da gente ser humilde com relação à nossa comunicação para conseguir caminhar melhor? A gente entendeu que dentro de recursos humanos, essa era uma área que se comunicava muito bem com finanças, com estratégia, e com os BUs, né? Com as unidades de negócio. Então, por que não aproveitar isso e garantir que essa pessoa consiga dar passagem para uma série de informações que a gente tem aqui que são úteis para o negócio? Fazendo isso, eu consigo deixar, por exemplo, os BPs navegando muito melhor, onde eles agregam muito valor, né? Sem precisar entrar em temas que eles não dominam. Então, passa por você observar quais as melhores características que o seu time tem para dispor para o negócio, né? E colocar isso de um jeito que permita que essa pessoa aporte conhecimento e valor em temas que antigamente não seriam olhados como estratégico para as áreas, mas que, sem dúvida, são. A gente tem conseguido, é que eu não posso abrir números aqui, mas a gente tem conseguido uma quantidade significativa de economias nas negociações que essa cadeira lidera, porque hoje ela consegue entender, se eu vou para fora, se eu faço pagamento de bônus assim, se eu faço tal coisa, se eu converso com o sindicato,
como o vínculo dele com finanças é muito alto, ele consegue entender o impacto de saving sem precisar falar na linha de pessoas, por exemplo. Então, é muito interessante. É o RH caminhando com informações que são muito técnicas para um lugar de suporte, de cumprimento, de atingimento, né, de metas da companhia, super interessantes. Não, acho fundamental, e você trouxe vários ganhos que você já teve dentro da Olist, usando essa estrutura, esse holofote para essa pessoa. Eu acho que é um dos pontos fundamentais de que ele consiga se comunicar com outras tribos, como eu brinco por aqui, que é conversar com finanças, como você citou, entender um pouco de tech, entender um pouco daqui e dali, e é a pessoa que acaba municiando muita informação. São os ouvidos do RH dentro de outras tribos, mas também levando as pautas de RH para essas outras tribos, né? Sim, e aí tem um comportamento que é muito interessante, que é uma coisa que a gente conversa muito aqui, que é sobre desenvolver as lideranças de RH com alguns skills de business partner, sempre. Então, essa cadeira, que era uma cadeira que não tinha, né, como eu disse, esse direcionamento de influência, passa a ser desenvolvido nesse lugar. Né? Então, veja, claro que tem ganho para a companhia, já estou pontuando eles aqui, mas como gestora do meu time, eu também fico muito feliz em dizer que os líderes, né, que trabalham comigo hoje, eles são desenvolvidos para fora, para além da sua zona de conforto, o que também é legal, porque eles acabam se transformando em coringas, né? Hoje o meu head de operações, se ele quisesse ser business partner, ele conseguiria rodar, ele conseguiria entender, conseguiria ter essa capilaridade do negócio, né? Da mesma forma que se ele quisesse migrar para outras posições dentro da companhia, ele também conseguiria, porque o banho dele entendendo o negócio como um todo é muito maior do que ele teria um tempo atrás, exclusivamente fechado nas próprias atribuições mais convencionais da posição. Patrícia, nosso tempo está terminando aqui, eu estenderia esse papo por um bom tempo. Aliás, gente, eu estou com problemas com o tempo, que eu queria conversar mais tempo com as pessoas. Mas acho que é um excelente conteúdo, um excelente ponto para que as pessoas vejam essa nova abordagem como algo que pode ser incorporado dentro das suas estruturas. E quem quiser aprender mais sobre essa questão, como que a Olist tem reconstruído tudo isso, já chama a Patrícia lá no LinkedIn. Patrícia, prepara aí que vai receber muita mensagem, povo da RH curioso, e quem sabe a gente volta num outro conteúdo, inclusive dando um spoiler, tô de olho na Patrícia para o RH Summit, gente, presencial aqui em São Paulo, mas depois eu converso com ela. Patrícia, quero super te agradecer por compartilhar essa trajetória dentro da Olist, de como que vocês estão olhando e trazer essa provocação de operações de RH, RH Ops, e essa visão mais macro que esse profissional está tendo, um olhar 360 dentro da companhia. Obrigado aí por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Léo, estou à sua disposição, sempre um prazer enorme conversar com você. Pessoal, a gente volta já já com mais um conteúdo do RH Talks, e dessa vez a gente vai falar sobre um case da Bosch, que é como que eles ultrapassaram um certo limite quando a gente fala de benefícios. Então fica ligadinho que vai rolar um vídeo aqui, e eu já já volto aí com esse conteúdo com o Fernando Tourinho da Bosch. Não é coincidência o sobrenome, tá? Mas é um case da Bosch que a gente vai falar. Até mais, pessoal.